Bom, pessoal, vamos agora começar para a nossa segunda aula, né? Essa aula que a gente vai falar sobre dilatação térmica, certo? Só ajeitar aqui. Pronto. Vamos lá. Na aula passada a gente estava vendo aqui, né? Um pouquinho de temperatura, escala de temperatura, certo? Agora vamos ver um dos efeitos que a temperatura faz, que é o que a gente chama de dilatação térmica, certo? Dilatação térmica, né? A gente vai entender por que às vezes, no dia frio, às vezes de noite, a gente escuta os móveis estralando, né? Será que é um fantasma que está ali, né, mexendo no móvel? Né? Por que esse fantasma só mexe quando está frio? Boa tarde, Pedro Lucas, né? Já estava começando aqui, mas já que você entrou, eu vou repetir o que eu tinha falado, né? Agora a gente vai abordar um pouco da dilatação térmica, né? O que é a dilatação? Vamos ver um efeito que a temperatura faz no objeto, né? Que é literalmente dilatar, certo? Ele muda o tamanho do objeto. Né? Vamos entender por que, por exemplo, às vezes você escuta o seu armário estralando, né? Se for uma noite, um dia frio, você escuta o seu armário estralando, certo? Será que é um fantasma, né? É o fantasma dos dias frios que aparece, né? Na verdade, não, né? Porque realmente os objetos mudam de tamanho e aí acaba dando uma estralada. Tudo bem? Porque o que acontece? Né? A gente viu que um objeto ele é formado por átomos e moléculas, né? E vimos que esses átomos e moléculas eles estão agitados de alguma forma, né? Estão com energia diferente de zero, né? Agora você imagina um objeto formado por átomos e moléculas. Imagina que você aumenta a temperatura, né? Então, ou seja, você esquentou esse objeto aqui de algum jeito, certo? Você esquentou aqui assim, tudo bem? E aí, o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão vibrar com amplitudes cada vez maiores, certo? Essas moléculas que estavam vibrando assim, quando você esquenta, ela vibra com amplitudes cada vez maiores, certo? E acaba que quando elas vibram com amplitudes cada vez maiores, elas acabam se chocando umas com as outras, né? Lembrando que o choque no mundo atômico não é um choque por contato, né? Só em se aproximar uma da outra, uma já pode empurrar a outra, né? Só chegar perto, uma já vai empurrando a outra, certo? Como consequência, o que acontece é que quando você esquenta, geralmente, certo? O objeto ele dilata, ele aumenta de tamanho mesmo, né? É um pouquinho, mas é um pouquinho muito relevante para a engenharia, certo? Por quê? Porque quando você vai construir as coisas, você tem que levar em consideração que essas coisas vão aumentar de tamanho, né? Então ele deixou de ser esse tamanhozinho aqui e aumentou para esse tamanho aqui, né? Certo? Então isso é o que a gente chama de dilatação térmica, né? Que ela acontece exatamente devido ao fato das partículas ficarem mais agitadas, com maior energia e ocuparem um volume maior. Tudo bem? Então, o que acontece? Primeiro a gente vai ver a dilatação linear, certo? Dilatação linear. O que é a dilatação linear? É quando você esquenta uma barra e a gente vai ver o quanto ele dilata em uma direção. Lógico que tudo se dilata em todas as direções, certo? A gente vai estudar só a dilatação em uma direção, nesse caso, por enquanto. Né? Daqui a pouco a gente vai estudar quando for superficial e volumétrico. Né? Então, o corpo vai adquirir um determinado comprimento, ΔL, a mais, certo? Ele já tinha um comprimento inicial, L0, né? Depois que você aumenta a temperatura, certo? Ele vai adquirir um determinado comprimento ΔL, tudo bem? E vamos ver como é que é essa formulazinha para a gente calcular o aumento ΔL.
Na verdade, a forma para a gente calcular o aumento, ela é bem simples, ela vai depender primeiro da variação de temperatura, né? Quanto maior for a variação, maior é o ΔL, ou seja, a gente diz que eles são diretamente proporcionais, né? Quando um aumenta, o outro aumenta, né? Se a temperatura diminuir, ele faz a diminuir, certo? O ΔL é negativo, ou seja, o corpo faz encolher, né? Isso é bem óbvio, né? Quanto maior a temperatura, mais ele vai dilatar. Agora, o que não é tão óbvio é que ele depende também do comprimento inicial, certo? E aí você pode imaginar, né, da seguinte forma, por que ele depende do comprimento inicial? Porque é como se cada partículazinha dessa ganhasse um pouquinho mais de volume, né? Então, o volume total ganhado é a soma do volume de cada partezinha individualmente, certo? O que significa dizer que quanto mais partezinhas eu tenho, maior vai ser o volume final, certo? Então, por isso que quanto maior o comprimento inicial, né? Quanto maior o comprimento inicial, significa dizer que eu tenho mais partículas. Então, se eu tenho mais partículas, mais ele vai dilatar, certo? Então, vai depender da temperatura, do comprimento inicial e vai depender do material. A dependência do material, ela entra nessa constantezinha aqui, que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear, certo? Cada material vai ter um alfa diferente, certo? Então essa dependência de material para material, então o ferro expande de um jeito, o vidro de outro, a água de outro, certo? Então, tudo vai, a dependência do material está aqui no alfa. Só para a gente ter ideia, né? Eu vou dar aqui os valores alguns valores de alfa, certo? Esse coeficiente só dá para se obter experimentalmente. Na realidade, assim, qualquer constante na física, né, a gente obtém praticamente experimentalmente, né? Tipo assim, você quer obter o da água, você obtém ele experimentalmente. Na prática, né? Mas você pode fazer uma previsão, né? Só que aí você vai ter que usar o que a gente chama da física da matéria condensada, né? Você pode fazer uma previsão, de certa forma, do alfa, dependendo da estrutura cristalina do material, certo? E aí você vai ter que usar quântica também, né? Porque aí você vai ter que estudar a estrutura do material de forma geral, certo? Mas, a princípio, né, ele é obtido experimentalmente. Mas você pode fazer uma previsão dele sim, usando a quântica, né? Mas seria um cálculo matemático bastante complicado, certo? Deu para entender aí? Só para a gente ter uma ideia aqui, certo? Vou colocar aqui os valores dos coeficientes de alguns objetos, né? Deixa eu botar aqui, por exemplo, ah, deixa eu botar logo. Pronto. O vidro comum, certo? Vidro, o alfa dele é de 0,7 vezes 10 a menos 6, certo? Vou botar assim. Kelvin a menos 1. Daqui a pouco eu vou explicar as unidades, certo? Deixa eu só escolher alguns materiais aqui. O vidro... Não, o vidro comum é 8,6, perdão. 8,6, certo? O aço, por exemplo, é de 12, certo? Deixa eu ver mais alguns aqui. O alumínio é de 23, certo? E assim vai. E aí tem várias, você pode procurar tabelas, né? Várias tabelas que vai falando o valor de alfa de cada material, certo? Mas uma coisa que eu quero deixar importante, primeiro vamos entender a unidade do alfa e o significado dele, certo? Então, primeiro a unidade, né? O que acontece? Observe que aqui
é a unidade de comprimento, certo? ΔL é a unidade de comprimento. Se for no SI, é o metro, certo? O S0, o L0, perdão, também é comprimento, então também é metro, certo? Essa aqui é a unidade de temperatura, né? Uma coisa importante, sempre quando houver uma equação que houver o ΔT, né? Coisa importante se lembrar é o seguinte, que você pode usar ou em Kelvin ou em graus Celsius, certo? Porque como é um delta, e lembra, na aula passada eu falei que a variação do Kelvin é o mesmo tamanho da variação do Celsius. Então, como é um delta, como é uma variação, você pode usar ou em Kelvin ou em Celsius. Não pode usar em Fahrenheit, certo? Fahrenheit não pode, tudo bem? Mas pode usar em Kelvin ou em Celsius, sempre que for variação, na fórmulazinha. Agora, observe, para que isso aqui dê em metro, né, as unidades aqui tem que se cancelar, sobrando só um metro. Ou seja, significa dizer que aqui vai ser ou Kelvin menos um ou Celsius menos um. Como é a mesma coisa, a gente acaba escrevendo a mesma coisa. Por quê? Porque essa unidade cancela com essa, e aí fica metro com metro. Tudo bem? Então, é por isso que a unidade de alfa eu coloquei aqui, ó, Kelvin a menos um. Certo? Outro detalhe também, em relação ao comprimento, né? O comprimento, pessoal, na verdade você pode usar qualquer unidade de comprimento desde que seja coerente, né? Então, se o ΔL você usar em centímetro, por exemplo, significa dizer que o L0 vai ter que ser em centímetro também. Se você usar um em metro, o outro vai ter que ser em metro também. Aqui você, inclusive, pode até sair do SI, você pode usar até em pés, certo? Desde que os dois tenham mesmo a mesma unidade. O importante é que seja coerente, os dois tenham a mesma unidade, certo? Agora vamos entender um pouquinho mais do alfa também. Primeiro, observe que o alfa ele tem valores muito pequenos, né? O que significa o alfa? Significa dizer o seguinte, o alfa você pode pensar da seguinte forma. Se eu pegar, por exemplo, o alfa do aço, certo? O alfa ele é exatamente o quanto um metro daquela substância vai aumentar se aumentar a temperatura em 1 grau. Então, tipo assim, o alfa do aço é 12 vezes 10 a menos 6, né? Kelvin a menos 1. Kelvin a menos 1. Significa dizer o seguinte, que 1 metro do aço, certo? 1 metro de aço, vai aumentar 12 vezes 10 a menos 6 metros, certo? 12 vezes 10 a menos 6 metros para cada grau que você aumenta, né? Ou seja, 1 metro de aço, cada metro do aço que você aumentar 1 grau, ele vai aumentar 12 vezes 10 a menos 6, você pode escrever como sendo 12 micrômetros, né? Milímetros a 10 a menos 3, micrômetro 10 a menos 6. Então, ou seja, para cada 1 metro de aço, certo? Ele vai aumentar 12 micrômetros. Então, observe que é um aumento muito pequeno. Até um aumento muito pequeno. Mas, apesar de ser um aumento, é quase significante, exatamente. Né? Mas isso é quando aumenta 1 grau. Agora, você imagina que, às vezes, sei lá, uma coisa pode chegar um dia muito quente, ficar um sol constante em cima de alguma coisa. Aí ele pode esquentar bastante, ele pode chegar a 50 graus, ou seja, vai aumentar 20 graus, aí já é 20 vezes isso aqui, né? Então, em vez de você tiver 1 metro de aço, você tem, vamos supor, 15 metros de aço. Aí já vai aumentar 15 vezes isso aqui. Aí já fica um valor significante, certo? Mas realmente para 1 metro aumentar só 1 grau é imperceptível para a gente, né? Para a gente é imperceptível. Mas algumas estruturas você tem que levar isso em consideração. Se você não levar isso em consideração, você pode gerar sérios danos a essa estrutura. Eu vou dar um exemplo, certo? Deixa eu apagar aqui. Do aço é 12, né? Não sei se você já viu a linha de trem, mas a linha de trem é feito geralmente com aço, né? O trilhos do trem, certo? Geralmente é feito de aço. Você deve ter no ônibus ou no carro passado por um trilho de trem, né? Que tem lá o trilho é feito com barra de aço, certo? Sendo que aí que tá, ninguém consegue pegar uma barra de aço de 200 metros e colocar na pista só. Eles estão pegando barras de aços, né? E colocando uma na frente da outra para, para poder formar o trilho, certo? Só que qual é o detalhe? Se você colar uma barra de aço com a outra,
que vai acontecer? Pode ser que tenha um dia especialmente quente, né? Que essas barras vão querer dilatar, né? Mesmo que seja só alguns milímetros, né? Mesmo que seja só alguns milímetros, elas vão querer dilatar. E aí, o que vai acontecer? Um dilata para o lado, dilata para o outro. Então, o que acontece é que empina, né? Você acaba empinando aqui o trilho do trem. Então, por isso que sempre que você vai, você tem que sempre ter uma distância, você botar uma distância de segurança. Você tem que ter uma distância de segurança entre uma barra de ferro e outra. Lógico, não precisa ser uma distância grande, né? Você não vai botar um vão gigantesco. Alguns centímetros você já garante ali a segurança, né? Que não vai acontecer esse penamento, certo? Mas é importante que você leve isso em consideração, né? Vamos calcular, por exemplo, vamos supor que essa barra aqui de aço, uma barra de aço trilho esteja 10 metros, certo? Seja 10 metros. Suponha que quando ela sai, a temperatura inicial dela, quando ela saiu lá da siderúrgica, né? Lá, vamos supor que o pessoal mediu 10 metros quando estava cerca de uns 25 graus Celsius, né? Vamos saber qual é a distância mínima que a gente tem que dar entre uma barra e outra para garantir que não tenha perigo dessas barras empenarem, né? Então, como é que a gente faz? Ó? Então, colocar a temperatura inicial de 25 graus Celsius, a temperatura quando ela tem 10 metros, certo? Colocar a temperatura que ela foi medida de ter 10 metros, foi exatamente 25 graus Celsius. E vamos supor o seguinte, uma barra de aço, certo? Num dia especialmente quente, ele pode chegar até temperaturas bem elevadas, né? Um dia que ele leva sol, né? Por mais que, tipo assim, a sensação térmica chega ali no máximo aos 40 e poucos graus, né? Mas como a barra ela está direto exposta ao sol, ela pode chegar a temperaturas bem elevadas até, certo? Então, pode chegar a uns 80 graus Celsius, né? Por segurança, vamos colocar 100 graus Celsius, certo? Então, fazer o cálculo como se a barra puder chegar até 100 graus Celsius, que pode até acontecer que ela chegue a essa temperatura, né? Porque vai que passa um trem em cima, né? O fato do trem passar em cima também vai esquentando aquela barra, certo? Aquela barra de aço, tudo bem? Porque vai gerando atrito, né? E aí você pode, de repente, chegar a uma temperatura elevada quanto essa, né? A temperatura sai da temperatura inicial de 25 chega a uma elevada de 100 graus Celsius. E aí vamos ver agora quanto é que vai ser a dilatação desse aço, né? Só usar a formulazinha, alfa L0 vezes ΔT. Então vai ser do alfa do aço, a gente viu agora há pouco, eu decorei, 12 vezes 10 a menos 6. L0, vamos deixar aqui 10 metros mesmo. Aí a minha resposta vai sair em metros, depois eu converto para a gente ter alguma ideia. E o ΔT vai ser o T final menos o inicial. Certo? Final é 100, inicial é 25, então aqui dá 75. Tudo bem? Então, meu ΔL aqui, vou fazer logo um cálculo aqui na calculadora. Certo? Vai ficar o seguinte: 12 vezes 10 a menos 6, vezes 10, vezes 75. Aqui dá exatamente 9 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Agora eu vou converter para milímetro, né? Para converter para milímetro, eu multiplico por 1.000, dá exatamente 9 milímetros, né? Então, ou seja, nessa situação que a gente colocou, certo? Nessa situação que a gente colocou, cada barra de ferro chega a aumentar quase 1 centímetro, né? Você quer quase 1 centímetro, né? Você quer 0,9 centímetros. Ou seja, por segurança, você teria que dar aqui pelo menos 1 centímetro, né? De uma distância da barra de ferro para outra. Certo? Pelo menos 1 centímetro, às vezes até mais. Né? Desde que não prejudique o movimento do trem, né? Mas aí que tá, alguns centímetros não vai prejudicar o movimento do trem. Então, é importante que você dê essa distância para que, senão, a barra de ferro pode quebrar, certo? Outra situação também na construção que a gente tem que levar isso em consideração, quando você vai colocar, tipo, como é, porcelanato, né? Só que é a porcelana, né? Aquele piso, esqueci o nome
porcelanato, cerâmica, né? Quando você vai colocar, você não pode encostar uma cerâmica com a outra. Por quê? Porque às vezes fica um dia especialmente quente, e aí pode ser que elas queiram aumentar de tamanho, dilatar, mas não tem espaço. Então, quando não tem espaço, o que acontece? Acaba rachando, né? Então, às vezes você vê uma cerâmica rachada, é porque não colocaram o espaço apropriado, né? É importante você deixar um espaçozinho e colocar rejunte, né? Que o pessoal chama, entre uma cerâmica e outra. E esse rejunte, geralmente, ele parece com uma borracha, né? Porque ele fica parecendo com a borracha. Então, ele dá liberdade para a cerâmica aumentar ou diminuir, né? Às vezes, quando a gente vê na parede das nossas casas, às vezes umas rachaduras pequenininhas, né? Essas rachaduras pequenininhas, muitas vezes, é também devido à dilatação térmica, certo? E aí, devido, às vezes, ao material que é expandir, não tem espaço, acaba rachando de alguma forma. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Qualquer dúvida, pode colocar no chat, certo? Agora vamos ver. Tem uma dessas em frente à tua casa. Pois é, exatamente. Né? Tomara que tenha sido bem feita, senão vai rachar. Mas vamos lá. Fica o seguinte. A gente viu a dilatação em uma direção, né? Agora vamos ver em duas ou três direções, né? Que a gente chama agora da dilatação superficial. A dilatação superficial. Inicial. E depois, daqui a pouco, vamos ver a volumétrica. Né? O que acontece? Agora o que eu tenho exatamente. Agora o que a gente vai estudar é o quanto a área vai variar, né? Enquanto que antes a gente estudou o quanto o comprimento aumentou, certo? Agora a gente vai estudar o quanto a área vai aumentar. Tudo bem? Então, na verdade, a princípio, né, a equação é bem parecida, bem semelhante, né? Então, tem uma área inicial, certo? Tem uma área inicial. E aí a variação da área, né? O que seria a variação da área? Esse aumentozinho aqui, ó. Certo? Esse aumento. Né? Você pode calcular seguindo o mesmo princípio. Quanto maior a variação de temperatura, maior é a variação da área. Quanto maior for a área inicial, então também maior vai ser a área e também vai depender do material, certo? Então vai depender, então tem esse beta aqui, esse beta a gente chama de coeficiente de dilatação, vou botar só de D, dilatação. Agora a gente chama de superficial. Superficial. Tudo bem? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Então, observe que o princípio é o mesmo, né? Então, ou seja, até a aplicação é bem parecida, certo? Se você calcular o delta, você precisa saber a área inicial, a variação de temperatura e o beta do material. Agora, o grande detalhe aqui é porque é o seguinte, tinha uma tabela dos alfas, né? Os betas geralmente não tem tabela. Por quê? Porque o beta, você pode calcular o beta a partir do alfa. Você calcula o beta como sendo duas vezes o alfa. Né? O alfa não é de dilatação linear, né? Então, o beta superficial é como se fosse assim. Agora tem duas direções, então eu calculo como sendo duas vezes o alfa, certo? Na realidade, pessoal, isso aqui é uma aproximação, né? Não é exatamente igual, tudo bem? Mas é uma aproximação muito boa. Né? De onde é que vem essa aproximação? Você pode simplesmente pressupor o seguinte, que aqui são dois comprimentos, né? Um L1 e um L2, certo? E aí você vai dizer que a variação da área, né, a variação da área, vai ser exatamente a área final, que é o L1, mais a variação de L1, vezes o L2 mais a variação de L2, menos L1 vezes L2, que é a área inicial, certo? Quando você faz essa expansão, né, quando você expande tudo isso aqui, faz os cálculos, multiplica e tal, e aí aqui para o delta L1 e para o delta L2, você usa a equação da dilatação linear, você vai chegar numa equação igualzinha a essa aqui,
certo? Só que aqui você vai ter dois alfa, né? Qual o detalhe? O detalhe é que você vai ter outros termos aqui, certo? Sendo que esses outros termos, esses outros termos, ele vai ter tipo uns alfas ao quadrado, certo? A questão é que é o seguinte, é que esses alfas ao quadrado, eles são desprezíveis, certo? Eles são desprezíveis em relação a esse termo. Então, a gente descarta esses termos a mais, certo? E a gente diz que você pode considerar a dilatação linear como sendo simplesmente o produto de duas dilatação, a dilatação superficial simplesmente como produto de duas dilatação linear, né? Ou seja, o beta, dilatação superficial, como sendo duas vezes o alfa, certo? E por que você pode desprezar? Porque, como eu falei, o alfa ele é da ordem de 10 a menos 6, certo? Os números são de 10 a menos 6. Então, alfa ao quadrado é da ordem de 10 a menos 12. Isso aqui é muito menor do que isso aqui. Né? Só em você levar ao quadrado fica muito menor. Só para você ter ideia, né? É sempre legal a gente deixar em termos de dinheiro, né? Que aí a gente consegue entender. Tipo assim, se alfa ao quadrado fosse R$ 1, né? O alfa seria R$ 1.000. Ou seja, R$ 1 é desprezível em comparação a R$ 1.000, né? Se você ganhasse R$ 1.000, vamos supor que você ganhou R$ 1.000 do IFCE hoje. Aí passando na cara, me dá R$ 1 só, mas R$ 1 para tomar um café ali, você não me daria, né? Provavelmente desce, né? Se não for mão de vaca, você desce. Por quê? Porque R$ 1, pô, perdão, não é nem R$ 1.000, é R$ 1 milhão, perdão, né? Se você ganhasse R$ 1 milhão do IFCE e eu pedisse R$ 1 para tomar um café, você não me daria não R$ 1, pelo menos? Você acabou de ganhar 1 milhão? Daria, né? Porque R$ 1 é desprezível em relação com 1 milhão, né? Se a pessoa fosse muito mão de vaca, que não dava R$ 1, se tivesse acabado de ganhar R$ 1 milhão. Tudo bem? Então, é por isso que a gente diz que o alfa ao quadrado é desprezível em relação ao alfa. Então, os termos que aparecem alfa ao quadrado aqui, a gente exclui eles, não, como se eles não existissem, certo? Ou seja, então, o único termo relevante para a expansão diária é esse, em que aqui é exatamente 2 alfas. Tudo bem? Certo? Qualquer dúvida, você pode perguntar. Tudo bem? Pode botar aí no chat. Ok? Agora eu vou fazer uma perguntinha, né? E se essa superfície, essa chapa aí, tivesse um buraco no meio? Né? Se ela tivesse um buraco no meio. Vamos supor que eu tenho aqui a superfície. Vou rachurar aqui, ó. Essa região é a região que tem um metal. Vamos supor que é uma chapa de metal, de aço, por exemplo, que tem um buraco no meio. A minha pergunta é, se eu aquecer essa chapa, o que vai acontecer com esse buraco? Né? Temos duas possibilidades. Ou esse buraco vai aumentar, certo? Vou botar assim. Quero o buraco inicial, agora ele aumenta. Por quê? Porque a ideia é que ele dilatou, então o buraco vai aumentar. Ou o que vai acontecer é que o buraco vai diminuir. Já que ele dilata, então essa parte aqui vai dilatar para dentro. Né? Então, deixa eu só desenhar aqui. Ó. Um buraquinho assim. E aqui rachou. Pronto. Essa é uma questão importante, porque realmente a nossa intuição ela faz a gente errar nesse tipo de questão, certo? Por incrível que pareça, o buraco vai aumentar, certo? Se você esquentar, o buraco ele vai aumentar. Né? E a gente vai entender o porquê disso daqui a pouco, né? Mas o certo, né, é que o buraco ele aumenta, né? E por que vai acontecer isso? Né? É porque é o seguinte, o que acontece é o seguinte, imagina que você tem uma chapa de ferro que não tem esse buraco, seja todo preenchido, certo? Então eu vou preencher essa chapa de ferro aqui, eu vou preencher ela aqui, tudo bem? Vou preencher ela aqui, ó. Que não tem um buraco, ela toda preenchida. E eu dilato ela, eu vou dilatar, ou seja, vou aumentar a temperatura dessa chapa de ferro. O que vai acontecer é que a gente sabe que a chapa vai aumentar, né? Toda ela vai aumentar por igual, certo? Só que aí eu pergunto,
Beleza, então essa chave foi toda preenchida. Se eu olhasse só para essa região que está circulada aqui, vamos supor que eu peguei uma caneta e marquei mesmo, circulei. Se eu olhasse para essa região, eu ia ver que essa região teria aumentado. Por quê? Porque tudo aumenta, inclusive essa região que eu marquei. Certo? Agora imagine que eu pego essa mesma chapa de ferro, né, que está toda preenchida, e eu faço o buraco, mas eu não tiro essa parte, eu deixo ela aí dentro. Eu deixo ela aí dentro, não tiro. Eu só faço cortar e deixo aí dentro. Quando eu esquentar, o que vai acontecer? Ele vai esquentar do mesmo jeito como se fosse uma peça só. Ele não vai esquentar, tipo assim, esse aqui tentando aumentar e essa parte de fora tentando aumentar para dentro, certo? Se fosse assim, na hora que esquentasse, ele ia gerar uma tensão e ia sair, mas não é, certo? Quando você esquenta, ele esquenta como se fosse tudo uma peça só, por mais que eu tivesse cortado e deixado ali. Ele esquenta uma coisa só. E a mesma coisa vai acontecer se eu tirasse aquilo ali. Se eu tirar aquilo ali, aquela peça, essa parte de fora aqui, ela vai expandir como se essa parte de dentro tivesse preenchida, né? Ou seja, por mais incrível que pareça, certo? Esse buraco na superfície, esse buraco na superfície, ele também vai dilatar igual como se fosse o próprio material, certo? Ele dilata igual como se fosse o próprio material. Por quê? Exatamente por aquilo que eu falei, que se você tivesse encaixado aqui uma tampa do mesmo material, ela ia continuar encaixando, independentemente da temperatura que você colocar. Certo? Por quê? Porque ele sempre vai expandir igual. O buraco, a cavidade, ela expande igual o material. Deu para entender isso aí? É uma coisa bem curiosa, né? Realmente a nossa intuição tende a dizer que o buraco vai diminuir, porque a gente pensa, vai expandir para todos os lados, inclusive aqui para dentro, mas não é. Ela expande para fora, né? Se você pensar do ponto de vista molecular, tem que entender que as moléculas estão cada vez querendo ocupar mais volume, então elas estão se batendo, então a tendência é aumentar tudo isso aqui, inclusive essa área, né? Se ela diminuísse, as moléculas iam ficar mais próximas, né? Mas a tendência é as moléculas se afastarem umas das outras. É por isso que o buraco aumenta, o buraco dilata como se fosse o próprio material. Você pode usar, inclusive, a mesma equação para dilatar o material, você pode usar para dilatar o buraco, certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer dúvida pode perguntar aí, né? E agora a gente vai ver, deixa eu ler aqui, se fosse colocar algo para preencher o buraco, algo do mesmo material, o mesmo material preencheria o buraco, exatamente, preencheria, e ele, inclusive, ele dilataria do mesmo jeito, né? Ele ia sempre ficar encaixado, né? Você pode falar, professor, mas se fosse outro material que dilatasse menos, por exemplo, né? Essa parte de fora ia dilatar mais, e a parte de dentro que ia dilatar menos, ia tipo ficar folgada, ia cair, vamos supor, por exemplo, certo? Mas se você colocar, se você preencher exatamente com o mesmo material, certo? Você, e essa coisa fosse dilatar, ela sempre ia dilatar junto. Aqui eu falo dilatar, mas quando eu falo dilatar, pode ser dilatar ou comprimir. Se você diminuir a temperatura, eles também diminuem junto. Tudo bem? E se for o mesmo material, né? Se for materiais diferentes, aí sim, um pode dilatar mais do que o outro, aí pode até gerar choque, né? Na verdade, aquilo que eu falei inicialmente, em relação ao armário, né? Fazer barulho quando ele dilata, quando ele comprime, tá um pouco relacionado a isso, né? Porque ali você tem várias peças encaixadas uma na outra no armário, certo? E aí muitas vezes tem uma tensão armazenada ali, né? De algum jeito, se a pessoa parafusou com mais força e tal, ou menos força, né? E aí às vezes quando você comprime, o armário diminui, todas as peças diminuem, libera uma tensão que solta aquele estado que a gente escuta, certo? Então, em geral, nesse caso, a dilatação vai ser sempre por fora e não por dentro. É como se a dilatar sempre aumentando, né, para fora mesmo, certo? O buraco, inclusive, ele aumenta para aumentar a direção dele, né? É exatamente isso, certo? Porque, na verdade, a tendência é sempre as partículas ocuparem mais espaço. Nesse caso aqui, as partículas estão mais próximas das outras, né? Se elas estavam aqui, você chegou ela para perto, né? Elas estão ocupando, elas estão mais próximas, a tendência é elas se afastarem das outras, né? É por isso que se tiver um buraco, ele vai aumentar também como se fosse o próprio material.
certo? E agora, para finalizar, né, a gente vai ver a dilatação volumétrica, que na verdade é bem parecido com a, com a superficial, certo? Só para finalizar essa aula de hoje, vamos ver aqui a dilatação volumétrica, certo? Vamos só ver também o comportamento anômalo da água também, depois que a gente vê a dilatação volumétrica. Então agora, como você já deve estar imaginando, né? Então, em vez de ser uma superfície que vai expandir, agora é um volume, um objeto, certo? Como se fosse um cubo desse, né? E aí esse cubo ele vai ocupar um volume maior, certo? Ele vai aumentar aqui de tamanho, né? Vou desenhar em preto aqui, ver se vai dar para a gente entender. Ele vai aumentar aqui de tamanho, certo? Ele era um cubozinho menor e aí ele vai aumentar de tamanho, né? Então, igualmente aqui tem um ΔV, certo? Tem uma variação, um aumento de volume, né? E aqui vai seguir o mesmo princípio, vai ser proporcional ao volume inicial, à variação de temperatura, né? Quanto maior a variação de temperatura, maior a variação de volume, quanto maior o volume inicial, maior a variação de volume. E vai depender do material também, e aí a gente chama de gama. Pode perguntar, Pedro. Pode perguntar em relação à dúvida da anterior. Pode ter uma dilatação que não seja uniforme? Pronto. Pode se o material não for uniforme, né? Se for um material se for um material que ele for composto por vários materiais, né? Um objeto que for composto por vários materiais. Vamos supor que, sei lá, aqui é alumínio, aí de alguma forma aqui tem outro material, aqui tem outro, desse jeito. Então, se você for desse jeito, eles vão dilatar de forma diferentes. Inclusive, quando isso acontece, a tendência é que essa chapa se entorte, certo? Quando o material não é uniforme, né, se houver uma dilatação, a tendência é gerar algumas tensões, né? Tem até um caso clássico é até um componente eletrônico que é feito na eletrônica, que é assim, ó, você consegue até ver se você abrir alguns aparelhos. É tipo um negocinho assim, você olhando por cima, ele é uma chapazinha de ferro, certo? Tipo como se fosse um pedacinho de ferro, certo? Que ele é feito assim, na parte de cima é um determinado material, né? Não lembro qual é o material, e na parte de baixo, colado com ele, é outro material. Vamos botar aqui, material 2 e aqui material 1. E eles são colados mesmo, soldados um no outro. E ele é feito intencionalmente para ser desse jeito, certo? E o que acontece? Quando você esquenta esse material, a tendência dele é o quê? Que um material vai dilatar mais do que o outro. Suponhamos que o material 1 dilate mais do que o 2. Então, a tendência é esse negócio entortar para baixo, certo? Quando há a dilatação, quando você esquenta, certo? Ele entorta para baixo, né? Então, é uma chapazinha retinha mesmo, que quando você esquenta, você vê que ela vai começando a curvar, certo? Exatamente por quê? Porque esse material não é uniforme, né? Em cima ele é feito de um metal e embaixo ele é feito de outro metal, certo? E aí, ele é feito intencionalmente para ser desse jeito. Por quê? Porque muitas vezes ele é feito dessa forma, por exemplo, aqui vamos supor que ele está fechando um circuito, né? Ele está fechando um circuito, que tem uma resistência, um capacitor e tal, enfim. Todo o circuito dentro de algum aparelho, tudo bem? Quando a temperatura aumenta demais, vamos supor que teve uma sobrecarga de corrente, alguma coisa, quando a temperatura aumenta demais, se deixar ele em uma temperatura muito alta, pode ser perigoso, pode pegar fogo, pode queimar os circuitos. Então, geralmente, eles podem botar um mecanismo como esse, para quê? Para poder destravar, abrir esse circuito e desligar o circuito. Isso aqui porque são materiais heterogêneos, separados um do outro e visível. E não homogêneo tipo latão. Exatamente. Não é uma liga, né? Se for uma liga,
né? Então, os cristais, eles vão se expandindo quase como se fosse um só mesmo, certo? Se for uma liga como o latão, né? Mas aqui é como você mesmo falou, né? É heterogêneo mesmo, né? É um material. Eu estava falando homogêneo, né? Acho que eu errei as palavras, né? Mas é um material em cima e outro material embaixo. Realmente é um material heterogêneo, por isso ele se expande desse jeito. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então pode ter essas dilatações, né? Aqui foi um caso intencional, né? Mas você pode ser que alguém produza uma coisa não intencional, né? O cara vai construir uma máquina e aí, sei lá, uma parte da máquina seja de um material, outra parte de outro material. E aí essa máquina esquenta, ele não previu que ela ia esquentar daquele jeito e, e pode ser até que cause tensões que ele não tinha previsto, né? Pode ser que o objeto, a máquina dele quebre por causa que os objetos ele não preveu que iam dilatar de forma heterogêneas. Tudo bem? Mas vamos lá, acabei apagando aqui, mas a gente tinha falado, né? Então, o volume, certo? Vai se dilatar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, vai ser a mesma equação, certo? Vai depender do volume inicial, vai depender da temperatura, vai depender do material. Isso aqui a gente chama de coeficiente de dilatação. Agora, volumétrico, certo? Volumétrico. E da mesma forma, eu posso relacionar ele com o linear, né? Lembra que o superficial era 2 vezes o alfa. O volumétrico, exatamente porque era 2 direções que você está considerando. Agora o volumétrico está considerando 3 direções, né? Comprimento, altura e largura. Então vai ser exatamente agora 3 alfa. O gama passa a ser 3 alfa. Certo? Então sempre que você for estudar dilatação volumétrica, você pode pegar a tabela do alfa para achar o gama, né, o coeficiente de dilatação volumétrica, é só pegar o alfa e multiplicar por 3. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Mais uma coisa em relação ao volume, né? Se houver um buraco no volume. Da mesma forma que a gente viu o caso se houvesse um buraco na superfície, se houver um buraco no volume. Então, supor que eu tenho um cubo aqui, mas esse meu cubo tem um buraco bem aqui assim, ó. Seja um... Dei uma mordida aqui no cubo. Pá, tirei esse pedacinho aqui. Tudo bem? Então, o que, é que vai acontecer? O raciocínio aqui é exatamente igual. Né? Se você dilatar esse cubo, certo? Esse buraco aqui do cubo, né? Aqui eu tirei só um buraquinho da quina, mas fosse um buraco dentro, fosse um buraco seja onde for, certo? Esse buraquinho, ele vai dilatar como se fosse o próprio material, certo? Ele dilata como se fosse o próprio material. Do mesmo jeito que a gente viu na dilatação superficial, acontece aqui na dilatação volumétrica, certo? E isso acaba causando um efeito quando a gente vai estudar dilatação de fluidos, certo? Vamos supor que eu tenho aqui um copo, certo? Com um determinado fluido. Pode até ser a água, se for acima de 4 graus Celsius, porque abaixo de 4 graus Celsius a água tem um comportamento diferente, certo? A gente vai estudar daqui a pouco. O comportamento que chama anômalo. O que acontece? Se você esquentar esse sistema, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, naturalmente, a água vai dilatar, né? E aí você vai ver que a altura do nível de água vai subir. Certo? Por quê? Porque a água dilatou, ocupou mais volume, então vai subir. Só que aí tem um negócio que a gente chama de dilatação aparente do fluido. Por quê? Porque quando você esquenta o fluido, né, o fluido necessariamente está no recipiente. Então, esse recipiente, da mesma forma que o fluido, ele também dilata. Então, esse fluido, esse recipiente, ele também vai dilatar. Então, o que vai acontecer? Agora, a área vai poder ocupar uma área maior que a água vai poder ocupar uma área menor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, na verdade, a altura que a gente vai ver o fluido subindo,
aparentemente é menor do que seria, né? Quer dizer, não é aparentemente, né? De fato, a altura que o fluido vai subir, né? A altura que você vai observar, né? Subindo, ele de fato vai ser menor do que a altura se o recipiente não tivesse dilatado, certo? Então, ou seja, para você calcular a altura real que o fluido vai subir, você tem que levar em consideração que o recipiente também dilata, certo? E aí você pode calcular que o recipiente vai dilatar, né? Exatamente como se ele ocupasse o mesmo volume do líquido, só que sendo do material do recipiente. Deu para entender isso aí? Né? Isso é o que a gente chama da dilatação aparente de fluido. Né? Você tem que levar em consideração que não só o fluido dilata, o recipiente também dilata. E como é que o recipiente vai dilatar? Né? Eu sei que o fluido vai dilatar assim, ó. No volume do fluido vai ser a variação do fluido, né, vai ser o beta do fluido vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. A dilatação, isso aqui é a dilatação do fluido. A variação de volume do recipiente, que ele também vai variar, né? Você vai usar agora o beta, só que agora você vai usar o beta do recipiente. O volume você vai usar o mesmo do fluido. Por que você vai usar o mesmo volume do fluido? Porque é como se você estivesse calculando o quanto esse buraco que o fluido ocupa vai crescer. E como a gente viu, os buracos eles crescem igual ao material. Então, por isso que eu vou usar o volume do fluido, inicial do fluido, mas vou usar o beta do recipiente, né? Vezes ΔT. Certo? E aí, analisando a diferença entre os volumes, eu consigo descobrir a altura que o fluido subiu. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar aí no chat. Certo? E agora vamos ver, a última coisa que a gente vai ver, né, é a dilatação da água. Né? Na realidade, a água ela tem um comportamento anômalo, né? Entre, 4 entre 0 e 4 graus Celsius. Certo? Dilatação anômala da água. O que acontece? A água ela tem uma certa propriedade, né, que entre 0 e 4 graus Celsius, certo? Quando você esquenta a água, ao invés dela dilatar, ela vai diminuir, por mais incrível que pareça. Né? Ou seja, nessa região de temperatura, quando você aumenta a temperatura, certo? O comportamento normal, o que é? Seria o volume aumentar. Quando você aumenta a temperatura, o volume aumentar. Mas, na verdade, o que acontece com a água, o volume diminui da água. Certo? O volume diminui da água. Né? E o contrário também é verdade. Quando você diminui a temperatura, que o volume era para diminuir, na verdade, o volume faz aumentar. Bem? E isso, por incrível que pareça, ajudou a vida, né, da forma como a gente conhece, em lagos, né, em lagos em lugares muito frios, não só lagos, mas em oceanos também. Né? Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um lago, certo? Um lago, né? Um lago. Né? E aí vamos entender como é que é a situação desse lago de acordo com que ele vai esfriando. Certo? Então, suponhamos que está em equilíbrio, certo? O sistema, aqui vamos supor que está a 20 graus Celsius, aqui está a 20 graus Celsius. Vamos supor que, de repente, vai chegando o inverno, né? Mais ao norte do globo terrestre, que aí lá vai chegar a temperaturas mais baixas, e aí é que começa a diminuir a temperatura. Né? Vai para 18, 16 e tal. E o que vai acontecendo? A tendência é o lago manter também a mesma temperatura de equilíbrio, certo? Porque o que vai acontecendo? O que vai acontecendo é o seguinte: essa região, a primeira parte a esfriar é a região mais em cima da água, certo? Ela esfria. No que ela esfria, né? Lembra, nessas temperaturas a água tem um comportamento normal, né? Então o que acontece? Ó, a gente sabe que a densidade
de um fluido é massa dividido pelo volume. Se a temperatura diminui, significa dizer que o volume diminui. O volume diminui significa dizer que a densidade aumenta. Então, ou seja, essa camadazinha de água que resfria primeiro, né, que chega primeiro às temperaturas de 18 graus Celsius, ela fica mais pesada que a camada que está aqui embaixo. E aí essa camada começa a descer, certo? De tal forma que uma camada que está embaixo assume o lugar dela. E aí ela resfria e desce. A outra camada ocupa o lugar. E assim fica, nesse processo aqui de circulação que a gente chama convecção, que a gente vai ver melhor na próxima sexta, certo? Mas aí, então, vai ficar esse processo até que ele entre em equilíbrio com a, com a atmosfera e com a radiação térmica que ele pode estar recebendo também, certo? Mas o que acontece? Esse processo vai acontecer, né, de acordo que vai diminuindo a temperatura, a tendência é que diminui também. Ó. Vai diminuindo 16, 16, devido a esse processo de convecção. Desce para 15, aqui fica 15. Por aqui desça para 5. Aqui vai tendência a descer para 5 também, certo? Até chegar a 4, a tendência é o lago também ficar a 4 graus Celsius. Mas a partir de 4 graus Celsius acontece outro efeito. Por quê? Porque a água passa a ter esse comportamento anômalo. O que, que vai acontecer? Vamos supor que aqui desceu para 3,8 graus Celsius. Certo? Não é mais 4. Aqui vai esfriar ainda mais. O ambiente vai esfriar ainda mais. Né? De 4 passou para 3,8. E o seu lago vai começar a esfriar, certo? Também devido a essa temperatura de equilíbrio, que agora é 3,8, não é mais 4. Então, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer agora é o seguinte. Essa camada que está mais em contato, está mais externa, né, ela primeiro vai esfriar para baixo de 4 graus Celsius. Mas qual é a diferença agora? Essa camada aqui, certo? Como já está nessa região de temperatura, né, o que vai acontecer agora é que quando você diminui a temperatura, né, ó, você está diminuindo a temperatura, o volume vai aumentar. Então, se o volume aumentar agora, o volume dessa camadazinha aqui vai aumentar. A densidade vai diminuir. Certo? Então, ou seja, essa camadazinha aqui vai ser menos densa que o restante de baixo. Então, ao invés dessa camada descer, como era o que acontecia antes, ela vai continuar aqui em cima. Ela não vai mais descer. Então, ela vai continuar aqui em cima e ela não vai transmitir essa temperatura de equilíbrio para o restante do lago. Ela vai ficar nessa temperatura, né? E vai, digamos assim, proteger de certa forma. Ela acaba transmitindo também, mas ela, de certa forma, protege o lago de resfriar tão rapidamente quanto a temperatura de equilíbrio aqui fora. Né? Isso, inclusive, quando chega a temperaturas negativas, né? Vamos supor que chega a 0 graus Celsius, ou até menos, né? Menos 10 graus Celsius, o que vai acontecer? A tendência é que essa camada de cima, ela não fique afundando. Ela continue lá em cima, se resfriando, até ela congelar. Quando ela congela, certo? O gelo, de certa forma, ele protege a água aqui embaixo. Certo? Quando a água do lago congela, o que acontece é que o gelo ele é um bom isolante térmico. Então, ele vai proteger a temperatura da água aqui embaixo no mar, né? No lago. Pode ser, inclusive, até no mar também, né? No oceano. Né? Às vezes, a superfície do oceano congela também. Né? Aconteceu isso na época das grandes geleiras, né? Inclusive, alguns continentes foram interligados. Então, significa dizer o seguinte, que, de certa forma, né, esse comportamento da água protegeu a vida, né? A vida aqui dentro da lagoa, certo? A vida como a gente conhece aqui, né? Claro que não dá para dizer que se não houvesse esse comportamento, não existiria vida, né? Pode ser que houvesse a vida de outra forma, né? Mas a vida aqui dentro do lago, de certa forma, foi moldada por causa desse comportamento, certo? Anômalo da água, tudo bem? Sabendo a temperatura acima da camada de gelo, tem como saber a temperatura abaixo da camada? Tem sim, né? Sabendo a temperatura aqui em cima, a temperatura de equilíbrio, né? Vamos supor que seja menos 10 graus Celsius, que é o que estava, certo? Tem como calcular a camada aqui embaixo, certo?
Só que você tem que saber a temperatura inicial aqui de baixo, né? Mas, lógico, tem como calcular, mas é uma equação bem complexa, certo? É uma equação que só quem estuda mesmo é os físicos e os engenheiros, né? Tipo, para saber quanto tempo vai demorar para um certo quarto resfriar com ar-condicionado, né? Você pode usar essa equação também para calcular, tudo bem? A gente vai ver só noções de como calcular, é isso, só noções. Você calcular exatamente mesmo, né? Tem como você calcular, mas você tem que resolver o que a gente chama da equação diferencial, aí já é só nível superior, tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Como é a equação? Pronto, é a equação que a gente chama, só por curiosidade, pronto, ela é uma equação, só me lembrar aqui, ela é assim, ó. Se não me engano, Laplaciano com relação à temperatura. Pronto. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É a equação do transporte de calor. Transporte de calor. Só confirmar aqui. Na verdade, que é uma derivada com relação à posição. Pronto. Não, era o tempo mesmo. É exatamente essa equação que eu coloquei. Só o que muda é que tem um. Só o que muda é que tem uma constante aqui. É exatamente essa equação. Aí isso aqui já é um nível bem mais elevado, né? Isso aqui é o que a gente chama de uma equação diferencial, né? Isso aqui é a derivada da temperatura com relação ao tempo, que é como a temperatura varia com o tempo, né? Isso aqui é a derivada da temperatura com relação à posição, né? Que é uma derivada da temperatura com relação ao x, mais a derivada da temperatura com relação ao y, mais a derivada parcial da temperatura com relação ao z. Então, ou seja, é uma equação realmente bem complicada, né? Mas que dá para resolver. Dependendo do sistema, dá para resolver fazendo os cálculos na mão, mas dependendo do sistema, só dá para resolver fazendo o cálculo no computador, né? Aí a gente diz que a gente resolve numericamente no computador, tudo bem? Mas um dia, não sei se você vai fazer alguma das exatas, né? Mas se você fizer ou física, ou matemática, ou engenharia, né? A, a engenharia elétrica, você vai você vai ver essa equaçãozinha, vai inclusive resolver ela, né? Tá indeciso, né? É, você está no primeiro, segundo ou terceiro ano, qual é o seu semestre? Tá no sétimo semestre. Ah, tá. Então, esse ano tu já faz o Enem, né? Então, tu já tem que... Mas assim, mas tu pode fazer o Enem e ainda nem saber, né? Mas tu faz o Enem, vê as opções que aparecem e decide, né? Lá no SISU. Acho que é a melhor opção, né? Ver o que que aparece lá no SISU, certo? De resto tá de boa. Pronto, tá ótimo. Só redação, né? Eu também nunca fui bom em redação, não, né? De vez em quando eu erro aqui. Eu também nunca fui bom em redação, não. Mas eu tirei a nota baixa na minha redação no meu vestibular, mas mesmo assim eu consegui passar, né? Essa é porque era física, né? Física é mais fácil de passar. Agora, se for engenharia, aí tu vai ter que tirar uma. Tem que treinar a redação, certo? Pois, Pedro, isso aqui era o conteúdo que a gente ia ver hoje, certo? Se você não tiver mais nenhuma dúvida, então a gente pode ficar por aqui, certo? Você tem mais alguma dúvida?
Pronto, então a gente pode ficar por aqui, certo? E aí, próxima sexta, a gente vai ver até um pouquinho dessa equação, né? Só que a gente vai ver ela de forma bem mais simplificada, né? Só para a gente ter noção. E as formas de propagação do calor, né? E também os estados da matéria, tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Um bom final de semana, né? Até próxima sexta. Valeu, Pedro. Até próxima sexta, né? Bom final de semana também.